Olá, eu sou o Macorati e nesta semana, continuando com as coleções genéricas, eu vou apresentar a coleção Stack. A coleção Stack é uma coleção genérica de tamanho variável que funciona com base no princípio LIFO, que significa Last In, First Out, ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. Aqui estou me referindo aos elementos, aos itens da coleção. Então, o último elemento a entrar é o primeiro a sair. E essa coleção ela está presente no namespace System Collections Generic. Esta coleção ela pode conter elementos duplicados e também pode aceitar nu como valores na coleção. E ela é útil quando você precisa de um armazenamento temporário para obter informações, ou seja, quando você quer descartar um elemento depois de recuperar o seu valor. Aqui nessa figura eu tenho um esquema de funcionamento da coleção Stack. Então eu crio uma pilha e os itens são empilhados, ou seja, cada item é incluído no topo da pilha. E o último a entrar é o primeiro a sair. Fazendo uma analogia com uma pilha de livros, se eu quiser adicionar um novo livro à pilha de livro, ele vai ser colocado no topo, em cima dos livros já existentes. E se eu quiser remover um livro da pilha, nós vamos remover aquele livro que foi adicionado por último. É assim que funciona a coleção Stack. Assim, as principais características da coleção Stack são: a coleção Stack é uma coleção que atua ao estilo LIFO, ela está presente no namespace System Collections Generic. Uma stack ela pode conter elementos do tipo T aqui especificado. Então aqui T pode ser um int, uma string, um double ou um tipo definido pelo usuário. Ela fornece a verificação do tipo em tempo de compilação e assim eu não preciso realizar as operações de boxing e unboxing. E os elementos na coleção Stack são adicionados usando o método push e eles são recuperados usando os métodos pop e pick. E não é possível usar a sintaxe do inicializador de coleção com a coleção Stack. E também ela não oferece suporte a um indexador. Eu não consigo acessar um elemento da coleção Stack usando o índice. E a capacidade de uma stack ou de uma pilha é o número de elementos que ela pode conter. Agora eu vou apresentar os construtores da coleção Stack. Nós temos 3 construtores. O primeiro é usado para inicializar uma nova instância da classe Stack que está vazia e que tem a capacidade inicial padrão. O segundo vai permitir criar uma coleção Stack a partir de uma coleção especificada. Então os elementos dessa coleção serão copiados para a pilha e a pilha vai ter a capacidade suficiente para acomodar esses elementos que foram copiados. E o último construtor é aquele onde eu defino a capacidade inicial. Então a diferença entre esse terceiro construtor e o primeiro é que aqui eu uso a capacidade inicial padrão. E aqui eu especifico, aqui definindo um número para definir qual que é a capacidade inicial. Então a seguir eu vou mostrar, ilustrando aqui como criar uma coleção Stack. Aqui eu tenho um exemplo, olha, eu estou usando a classe Stack, definindo o tipo string, definindo o nome da coleção, usando o operador new, e aqui eu estou criando uma instância de Stack. Essa coleção ela não suporta o inicializador de coleção. Então eu sempre tenho que criar a instância e usar o método push para incluir elementos na pilha, na stack. Aqui eu estou usando o primeiro construtor. Aqui eu tenho um exemplo usando o segundo construtor. Então eu estou criando um array de inteiros, de números inteiros, e a partir dessa coleção de números inteiros, eu estou criando uma instância da coleção Stack, usando o array. Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu estou criando uma lista, usando a coleção list de string, definindo aqui os nomes de algumas frutas, e aqui eu estou criando uma instância de stack, usando essa coleção aqui. E o último construtor, ele é igualzinho ao primeiro, só que aqui eu estou definindo a capacidade inicial. Os mais utilizados são esses dois aqui, mas aqui eu posso também definir a palavra-chave var, que vai substituir aqui o stack e o tipo, usar o operador new, definir o tipo e a capacidade inicial, aí eu tenho que usar o método push para incluir elementos na stack. E para me percorrer e exibir esses elementos, eu vou usar o laço for each, onde eu defino var ou tipo do elemento no item aqui. O item vai representar os elementos que eu tenho na coleção. In significa que eu vou iterar na minha pilha, seria o nome da minha coleção
stack. E aqui eu exibo o item da coleção usando o console writeLine ou usando outra instrução. Então vamos ver isso na prática. Eu vou abrir aqui um projeto console criado no Visual Studio 2022 e nós vamos iniciar criando a coleção stack usando o construtor padrão. Ó. Eu uso a classe stack, defino o tipo, por exemplo, vou criar uma coleção de números. Eu vou chamar números e vou aqui, ó, definir new stack de int. Então, diferentemente das demais coleções que vimos até o momento, ó, se eu quiser inicializar aqui essa coleção usando o inicializador, ó, ele não suporta o inicializador de coleção, tá vendo? Não suporta isso. Então eu tenho que fazer assim, eu tenho que vir aqui, aí eu vou usar a instância aqui da minha coleção e eu vou dar um push, vai incluir os números que eu quero aqui. Por exemplo, 1. Aqui eu estou usando o primeiro construtor, né? Então, por exemplo, essa coleção também não suporta o indexador. Se eu quiser acessar aqui, ó, um item da coleção usando o índice, ó, eu não consigo. Ela não dá suporte, ó, ao indexador. Então eu não posso fazer isso. Então aqui é um exemplo do primeiro construtor. Posso também criar uma coleção stack partindo de uma outra coleção. Por exemplo, vou criar aqui um array de inteiros e vou definir alguns números aqui. Então eu tenho uma coleção que é um array de números inteiros, aí eu vou criar uma stack, posso usar var ou posso usar stack, tem que ser o tipo da coleção, vou chamar de pilha 1, vou dar new stack de int e aqui, olha, eu vou definir o nome da coleção, array 1, pronto, criei uma coleção stack usando aqui, ó, uma outra coleção. Posso fazer a mesma coisa usando o terceiro construtor, por exemplo, vou definir aqui uma variável var, vou dar um new stack de int e aqui eu vou definir uma capacidade, ó, 3. E aí eu vou usar a coleção, tenho que usar o método push e vou incluir aqui elementos na coleção. Então aqui está um exemplo de construção e criação de coleções stack usando os 3 construtores. Então, a seguir, eu vou mostrar os métodos e propriedades da coleção stack. Então, a coleção stack possui a propriedade count, que retorna o total de elementos na pilha, e também possui os seguintes métodos. Eu estou destacando aqui os principais. O método push vai incluir um elemento no topo da pilha. O pop, ele vai remover e retornar um elemento do topo da pilha. O pick retorna o elemento do topo da pilha, mas não remove o elemento. O contains verifica se um elemento existe na pilha, vai retornar true se existir, false se não existir. O clear remove todos os elementos da pilha e o toArray copia a pilha em um novo array unidimensional. Então vamos ver isso na prática. Vou retornar aqui para o nosso código, remover tudo isso que foi feito. Então eu vou iniciar criando uma coleção stack, usando a classe stack, definindo aqui, ó, o tipo como int, vou chamar de números e vou definir aqui o operador new, a classe stack, definindo o tipo aqui, ó. Então vou criar uma coleção de inteiros. Eu uso, ó, o nome da instância e para mim incluir um elemento eu uso o método push. Ó, eu vou incluir alguns números. Número 10, vou duplicar aqui, ó, vou incluir o 20, o 30 e o 10 novamente. Então eu posso ter elementos duplicados na coleção stack. Então agora aqui eu vou mostrar, para me exibir a quantidade de elementos aqui, eu uso a propriedade count. Então, vou colocar aqui um console writeLine e vou definir a exibição da quantidade de elementos que eu tenho aqui. Ó. Tá vendo? Eu estou dando número count. Então, a pilha original contém, eu vou exibir o número de itens da pilha aqui. E para mim exibir os itens da coleção, eu uso o for each, var item in, aqui a minha coleção chama número. E aí eu dou um console writeLine item. Eu posso criar aqui uma função genérica, como eu vou usar mais de uma vez esse código, eu mando extrair uma função local que eu vou chamar aqui, ó, exibir pilha. Dou um enter, pronto, ó, ele já criou aqui o método exibir pilha, está recebendo um stack aqui, ó. Para mim tornar isso mais genérico, eu vou usar o recurso do genéricos, vou colocar um t aqui e vou definir um enumerable no de t. Usando um enumerable de t aqui, ó, eu não me preocupo com a coleção que eu estou recebendo aqui, porque qualquer coleção que implementa aí número vai poder ser iterado. Então aqui eu vou definir um console writeLine, só para exibir uma linha em branco aqui antes de exibir os itens. Então aqui eu estou exibindo a coleção, se eu executar, olha que ele me exibe a coleção. Agora você perceba que ele está exibindo a coleção, ó. Qual foi o último que eu coloquei? 10. Então, ó, o último a colocar, ó, é o primeiro a sair. Então, ó, ele está exibindo nessa ordem, ó, 10, 30, 20 e 10. Ó, 10, 30, 20 e 10. Porque o último que
que eu coloco é o primeiro que sai. Então, o elemento que está no topo é o último que eu coloquei. Foi o 10 aqui. Então, é assim que funciona. É isso que significa o LIFO. Last in, first out. O último que eu coloco na pilha fica no topo da pilha. Então, é o primeiro que vai ser removido. Então, se eu quiser retornar um elemento sem remover, olha, eu uso o pick. Dou números pick. E se eu quiser remover e retornar, eu uso o pop. Então, ó, eu vou executar. Nós vamos ver que aqui eu tenho, ó, item obtido da pilha. O último que entrou foi o 10, ó. Ele obteve o item 10 usando o pick. Ele não removeu. Aqui, ó, o item foi removido. Nós vamos ver mais adiante que esse item não vai estar mais na pilha, usando o pop. Então, é essa a diferença entre pick e pop. Esse retorna sem remover, o pop retorna e remove. Então, agora eu vou exibir a quantidade de itens que ficou na pilha, olha, só para a gente acompanhar, já que eu removi um. E aí eu vou exibir novamente a pilha. Vou executar. Então, olha aqui, ó. Eu iniciei com 10, 20, 30, 10, ó. Ele exibe na ordem inversa, ó. 10, 30, 20, 10. Depois que eu removi o 10, olha, a minha pilha ficou com 10, 20, 30, ó, porque eu removi o 10 do topo da pilha, né? Então, inicialmente tinha 10, 30, 20, 10, eu removi o 10, ficou 30, 20, 10. E aqui, ó, eu tinha 4 itens, removi o item 10 com o pop, estou com 3 itens, né? Vou parar aqui, agora eu vou usar o método contains. Aí eu posso usar um if, né? Sempre vou usar números, dou um ponto e aqui eu acesso os métodos. Então, contains, vou ver se ele contém o elemento 20. Então, aqui se ele tiver, ele vai retornar true. Aí eu posso, se eu quiser exibir uma outra mensagem, ó, dou um else aqui, copio essa mensagem aqui, item 20 não está na pilha. Então, ó, se ele retornar true, eu exibo essa mensagem, false, exibo essa mensagem. E agora eu vou usar o método toArray para copiar a pilha usando um toArray. Então, para mostrar isso, eu vou usar aqui, ó. Então, como é que eu faço? Ó, eu defino uma variável para onde eu quero copiar a minha pilha, dou new stack do tipo que eu estou definindo e aí, ó, eu faço assim, ó, números.toArray. Então, copy aqui, ó, contém uma cópia da minha pilha. Eu vou exibir aqui, ó, exibir pilha da cópia. E aí, para concluir, eu vou remover os elementos da pilha com clear e vou exibir os itens da pilha. Naturalmente, aqui eu vou ter zerado a pilha, né? Estou removendo todos os itens da pilha com clear, ó. Números clear. Então, executando, eu vou ter esse resultado, ó. Vamos acompanhar aqui, ó, a minha pilha original, ó, 10, 20, 30, 10. Ele exibe na ordem inversa, né? Ó, 10, 30, 20, 10. Obtive o 10, removi o 10, fiquei com 3, ó. A ordem ficou 30, 20, 10. Copiei a pilha para o array, ó. Estou exibindo novamente e estou removendo todos os itens da pilha. Fiquei com 0 itens na pilha. Então, essa coleção é uma coleção mais simples, mas que pode ser utilizada em alguns cenários, onde você vai precisar usar esse recurso de o último a entrar é o primeiro a sair. Então, a seguir, eu vou mostrar um exemplo da implementação do undo ou desfazer, que é muito usado e que mostra o uso da classe stack. Vai ser uma implementação bem simples, mas eu vou abrir aqui, ó, um projeto console, e aqui nesse projeto console eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui uma classe que eu vou chamar editor de texto. Eu vou estar simulando aqui, ó, um editor de texto. Então, estou criando uma classe aqui, editor texto, no meu projeto. Essa classe vai possuir 2 métodos. Para isso, eu vou criar aqui uma pilha. Vou usar aqui, ó, o modificador private, indicando que essa pilha vai estar visível somente dentro dessa classe. E vou criar aqui, ó, uma pilha de char de caracteres. Eu vou chamar de undo stack. Vou dar um new stack de share. E vou também definir uma variável do tipo string que eu vou chamar texto. Vou atribuir aqui, ó, uma string vazia inicial e ela também é private, ou seja, visível somente na classe editor texto. Agora eu vou criar um método digitar, char, né? E aqui eu vou receber um char, e aí eu vou, usando aqui a minha variável texto, cada caractere que for digitado, eu vou incrementando e vou montando a minha string. E aqui, ó, a minha pilha undo stack, né? E vou criar a pilha. Vou empilhando os meus caracteres, usando o método push na minha pilha undo stack. E aí eu vou exibir aqui, ó, o que eu estou digitando. Então, esse é o meu método digitar, onde para cada caractere que é informado, eu vou empilhando os caracteres na minha pilha que eu criei aqui, ó.
chamada undo stack. Agora eu vou criar um método undo. Esse método vai desfazer a última operação. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou verificar se a minha pilha possui elemento. Então undo stack, eu vou usar count e vou ver se o número de elementos é maior do que 0. Se isso for verdade, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui uma variável que eu vou chamar que é o último caractere que entrou na pilha. Vou dar undo stack, que é a minha pilha, e vou removê-lo da pilha. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que ajustar a minha string. Eu removi o último caractere. Para isso se refletir na string, eu vou fazer assim, ó. Eu vou definir aqui um código onde eu vou remover o último caractere da string do texto que eu montei aqui em cima, para refletir que eu removi o último caractere que está empilhado na minha pilha. Então para isso eu vou usar o método substring. Esse método é usado para extrair uma subcadeia de caracteres de uma string. Ele recebe dois parâmetros: o índice inicial da substring e o comprimento da substring que eu quero extrair. O índice inicial vai ser 0, porque eu quero extrair a substring a partir do início da string. E o último caractere vai ser o comprimento do texto. Como que eu calculo o comprimento do texto? Eu dou texto length menos 1. Por que menos 1? Porque eu quero extrair o tamanho original menos 1. Dessa forma, o resultado aqui da substring vai ser uma nova string que contém todos os caracteres do texto, exceto o último caractere, porque eu extraí. Aí eu vou armazenar isso em texto e vou exibir. Console writeline, e aqui vou exibir aqui, ó, texto. Aqui eu esqueci, né? Aqui não precisa fazer isso aqui, ó. E aqui eu vou repetir isso. Então a minha classe editor de texto, ela tem dois métodos. O método onde eu digito um caractere e ele empilha isso na minha pilha undo stack que foi criada. Então, ó, undo stack texto são visíveis somente em editor de texto. Eu vou chamar o digitar e ele vai exibir o texto que eu estou digitando e vai empilhando os caracteres. Para me desfazer isso, eu verifico se a minha pilha contém caracteres e aí o que eu faço? Eu removo o caractere da pilha, estou armazenando em último char aqui, ó. Aqui na verdade eu poderia apenas fazer assim, né? Só removê-lo. Mas se você quiser depois recuperar esse caractere, vou deixar assim para uma implementação futura. E aqui eu refaço a string, obtendo uma nova string a partir da string original, com exceção do último caractere, e exibo isso no console. Agora, para mim mostrar isso funcionando, eu vou aqui na classe Program. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, um console writeline, ó, stack undo, vou colocar aqui, ó, o código que cria uma instância da minha classe editor texto, e aí eu vou simular aqui como se eu estivesse digitando. Então eu vou dar console writeline digitando, aí eu vou usar a instância e vou lá digitar char e vou colocar aqui, ó, simulação como se eu estivesse digitando uns caracteres. Vou fazer isso, ó, vou digitar a palavra stack errado. Aí eu vou fazer a chamada do meu método undo, usando a instância de editor. Fazer duas vezes, você vai ver que ele vai remover da pilha esses dois últimos caracteres que estão empilhados. Aí eu vou simular como se eu estivesse redigitando novamente. Então, ó, executando esse código, eu vou ter aqui, ó, criação da instância da minha classe editor texto, a chamada do método digitar char, o undo, aí você vai ver que ele vai remover, ó, os últimos caracteres, e aí eu vou redigitar, você vai ver o resultado final. Olha aqui, ó. Ó, digitando, eu fui digitando stack, fiz o undo, ó, duas vezes, ó, ele removeu da pilha o Q e o C, redigitando, coloquei novamente o C, o K e uma caractere de exclamação. Então esse seria um exemplo básico mostrando a utilização do stack, que é muito utilizado para fazer e implementar essa funcionalidade de desfazer. Então era isso essa semana, até a semana que vem, se Deus quiser.